Quando falamos da mitologia grega, já vem logo na cabeça os deuses do Olimpo. Mas antes do mundo ser governado por eles, quem comandava tudo eram os deuses antigos, os chamados titãs, que são tão poderosos quanto ou até mais que os olimpianos, como por exemplo o Cronos, o deus do tempo. E hoje eu vou mostrar para vocês 10 titãs que são muito poderosos. Se você for novo no canal, se inscreve aí, deixa o seu like também, porque isso me anima muito para continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão valeu que tá aí embaixo em formato de coraçãozinho, e você pode me doar qualquer quantia com ele. E também você pode se tornar membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. Antes de eu falar sobre os titãs para vocês, eu preciso explicar algumas coisas, para vocês não ficarem confusos. Nem todos os deuses antigos da mitologia grega são titãs. Apesar de que pra mim faz sentido ser, mas aí é a minha opinião. Eles são divididos em primordiais, como por exemplo a Gaia, o Urano, a Nix, e além dos primordiais, tem claro, os titãs. Outra coisa é que as fêmeas dos titãs são chamadas de titânides, e é por isso que elas não vão estar aqui na lista. Se vocês quiserem um vídeo só delas, deixa aí nos comentários. Polos, Coios ou Céus foi um dos titãs mais antigos da mitologia grega, e é claro que sendo assim, ele era filho de Gaia com Urano. Mas é importante ser falado que em outros lugares ele pode ser filho de outros também, como por exemplo no prefácio de Íginos, ele é filho do Aéter e não do Urano, se bem que é quase a mesma coisa. E no Eneida ele é somente filho de Gaia. Na mitologia ele e alguns titãs mais antigos que eu vou citar aqui no vídeo normalmente aparecem sendo a personificação de pilares que seguram o céu, ou no caso, o Urano. Mas eles podem aparecer também segurando a Terra ou até o próprio cosmos. Como os céus também pode ser chamado de polos, e polos significa norte, então muito provavelmente ele era o pilar do norte. Enquanto isso, os seus irmãos, que eu não vou citar o nome aqui para não dar spoiler para vocês, seguravam os pilares do oeste, do leste e do sul. Ele era um deus do eixo dos céus que fazia com que as constelações girassem. Ele era também um deus do intelecto e podia ser relacionado também com os oráculos divinos. A esposa dele era também a sua irmã, que era Febe, que era o eixo da terra dos Delfos. Juntos eles tiveram duas filhas, que eram Leto e Astéria. O Hyperion também foi filho de Gaia com Urano, e ele era o titã da luz celeste. Detalhe que ele também pode aparecer como sendo um filho do Aéter. O Hyperion era o pai de tudo que representava a luz no céu, como por exemplo a Eos, que era o amanhecer, o Hélio, que era o sol, e a Selene, que era a própria lua. A sua esposa era a Theia, que era a senhora do azul brilhante do céu. Hyperion significa observador de cima, ou aquele que vai acima. Vem das palavras gregas Hyper e Ion. Junto com seus irmãos, ele participou do golpe que derrubou Urano, e sendo o pai do amanhecer e do sol, ele representa o pilar do leste. Jápeto, ou Iápeto, é irmão dos dois titãs anteriores, apesar que tem algumas versões que podem ser diferentes. Segundo Hesíodo, realmente ele é filho de Gaia com Urano, mas segundo Virgílio, em seu poema de Geórgix, ele é filho somente de Gaia. E ainda segundo Íginos, ele é filho de Gaia com o Tártaro, e ainda aparece sendo um gigante. Esse último até que é bastante curioso, porque muda bastante. De toda forma, quando aparece como um titã, ele também ajuda a destronar o Urano, e também representa um dos pilares, sendo o Oeste. Um lugar que mais tarde quem seguraria seria um dos seus filhos, o Atlas. O Jápeto, que pode ser chamado também de O Perfurador, era um deus da mortalidade e do tempo humano, já que outros dois filhos dele, que eram Epimeteu e o Prometeu, são os criadores da humanidade e de todas as criaturas mortais. Agora que eu já falei de algumas crianças dele, vamos falar da família inteira, né? O nome da esposa dele depende muito da versão, então vamos com calma. Segundo Hesíodo, a esposa do Jápeto era a Climene, que era uma das Oceânides e a Titânide da fama e do reconhecimento. Ela foi a mãe do Atlas, do Epimeteu, do Prometeu e do Monoetius. A Climene pode ser chamada também de Aciclimene, e segundo Apolodorus, o Monoetius em algumas versões nem aparece como filho do Jápeto. O Jápeto pode ser também o pai de um herói chamado Bufagus, e a sua mãe seria Tornax. Ele pode ser também o pai da Anchiale, que era a Titânide do calor do fogo. O Crios é outro dos irmãos de Cronos, ele representava o Pilar do Sul, e a sua conexão com o Sul estava tanto em seu nome quanto nas conexões familiares. Ele era o Carneiro, a constelação de Áries, cuja primavera nascendo no Sul marcou o início do ano grego. O seu filho mais velho, que era o Astreus ou Astraios, era o deus das estrelas. A sua esposa era Euríbia, uma deusa da violência e da fúria do mar.
O Crios também podia representar o próprio inverno. Ele também era o pai do Titã Palas, que era o Titã da Batalha, e de Persis, o Titã da Destruição. Em alguns lugares ele também aparece como sendo o pai de Piton, que era o dragão, serpente, seja lá o que for, que aparece guardando o oráculo dos Delfos. O oceano faz parte dos 6 titãs antigos da mitologia grega. Ele personifica um rio que, segundo a mitologia grega, circulava a Terra, que era chamado de Oceano. Junto com a sua esposa Tétis, que também era uma titânide que representava as águas, ele teve vários filhos, como por exemplo as Oceânides, que são várias ninfas ou deusas das águas. E também tem os Potamoi, que são vários deuses que representam os rios. Ele também gerou algumas filhas sozinho, como por exemplo as Aurais, que são as ninfas da brisa, e as Nephelai, que são as ninfas das nuvens e das chuvas. E tem algumas versões que, junto com a Gaia, ele gerou o Triptolemo, que era meio que um herói ligado com a Deméter, ligado com os grãos e a moagem do milho. Um detalhe é que o Oceano é um dos poucos titãs que não participaram da Titanomaquia, nem do lado dos Zeus e nem do lado do Cronos. Para fechar a lista dos titãs mais velhos, e depois ir para os mais novos, é claro que tem que falar do Cronos, o rei dos titãs e também o deus do tempo. O tempo que era visto como algo devorador e destrutivo. Antes dos Zeus aparecer, quem comandava tudo era o Cronos, e por incrível que pareça, ele era um bom rei, tanto que o tempo dele era chamado de Era de Ouro. Ele comandou o cosmos depois que ele, junto com seus irmãos, derrubaram seu pai, que era o Urano, mas logo depois chegou uma profecia para o Cronos que ele seria derrubado por um de seus filhos. Então ele começou a devorar cada um deles, mas o Zeus escapou, libertou seus irmãos e juntos eles derrubaram o Cronos. Bem, eu creio que vocês já sabem o nome dos principais filhos dele, que no caso ele teve com a Reia, que eram a Hera, a Deméter, a Hestia, Poseidon, o Hades e o Zeus. Porém, ele teve bem mais filhos que isso. Com a Philae, que era uma das filhas do oceano, ele teve o Chiron, que era o mais velho e o mais sábio dos centauros. E também ele teve os Afros, que eram meio que uns deuses do mar, que era uma junção de homem, com serpente, com cavalo, é meio complicado. Em alguns lugares o Cronos era também o pai dos Coribontes, que eram os espíritos que protegiam os Zeus quando ele era criança, mas é mais comum que a Gaia tenha criado eles. Astreus faz parte dos titãs mais novos. Ele era o titã dos planetas, das estrelas e da arte da astronomia. Com Eos, que era o amanhecer, ele era o pai das estrelas e dos ventos sazonais. A chegada desses ventos era anunciada pelo surgimento de certas constelações. Astreus também teve uma filha que era chamada de Astraia, ou Astria, que era a deusa da constelação de Virgem. Bem, sobre a família dele eu já disse, né? Tem a Eos, que era a esposa dele, a Astraia, que era sua filha, os Anemoi, que eram os ventos, que são o Zéfiro, o Noros e o Eurus. Ele também teve o Elsforos, que era a estrela da manhã. O Atlas, como eu já disse, é o titã que segura o céu. Ele também simboliza a resistência. Esse castigo foi dado para ele por ele ter sido um dos líderes dos titãs durante a Titanomaquia. Porém, outros lugares também colocam ele como sendo um herdeiro de um dos pilares que seguram o céu, no caso do pai dele, o Jápeto. Como filhas tem as Pleiades, que são as ninfas das montanhas, as Eiades, que são as ninfas das estrelas, Calypso, que é uma ninfa da ilha Ogígia, Maira, que é a ninfa de Sirius, e as Hespérides, que guardava a árvore da maçã dourada. A esposa dele era a Silene, que era uma das filhas do oceano. Palas era o deus titã da batalha e das guerras. Junto com Styx, que era o ódio, ela teve o Kratos, que era a força, Nike, que era a vitória, Zelo, que era a rivalidade, e Bia, que era o poder. Apesar de muito poderoso, o Palas acabou sendo derrotado pela Atena. O Perses era o titã da destruição, e junto com a Astéria, ele era o pai da Hécate, que era a deusa da feitiçaria. O seu nome significa o destruidor, ou o devastador. O Hesíodo descrevia ele como sendo preeminente entre os homens de sabedoria. Para fechar, eu queria falar de um titã que é bem esquecido. Ele é mais lembrado no Orfismo, que é o Ófion, o titã que é o primeiro rei do céu. O Cronos lutou contra ele pelo trono e depois jogou ele nas águas. A esposa dele, que era a Eurynome, também lutou contra a Reia e também foi derrotada. Pensam que ele é filho de Gaia com Urano, mas não se tem tanta certeza assim. Infelizmente tem pouca informação. Bem galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo deixando like ou dislike, se inscrever no canal e deixar aí nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, hein? Valeu!